Opa, agora estamos ao vivo. Mais uma terça-feira aqui de lives no Instagram da CN Artes. Oi, Simone. Oi, Matheus. Letícia, que bom que vocês estão aqui. Tudo bem, gente? Estamos aqui começando mais uma live aqui da CN Artes. Hoje sou eu, Beatriz Bertu, com a Simone Beguini. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Faz um ok se vocês estão ouvindo. A gente vai falar sobre ator e teatralidades. Vou chamar a Simone. Já? Será que ela tá por aqui? Tá aqui já. Oi, Manu. Vitória. Oi, Simone. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Legal estar aqui Tudo batendo esse bom, papo com gente? você. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a gente? Vamos, quer começar? Pode ser. Eu sou a Beatriz Bertu e sou atriz, sou formada pela Unirio, pela Cal. Trabalho lá na CN Artes há 10 anos como assistente já, como sua assistente, né, há tanto tempo. E esse ano virei professora. Já trabalhei bastante como assistente de direção também, em teatro, já fiz bastante peça e é isso, estamos aí, né? Quer falar um pouquinho sobre você? Sim. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Simone Beguini. Eu também sou formada pela Unirio em teatro, tanto como atriz, tanto em licenciatura para teatro. Também fiz um mestrado lá, na teatralidade do Antonin Artaud, que por acaso não é uma teatralidade que a gente vai falar hoje, mas de repente numa Infelizmente. próxima live, que é um pouco mais complexa, para a gente abordar em tão pouco tempo. Mas estou trabalhando na CN Artes, esse ano vão fazer 14 anos. Estou muito agradecida por fazer parte da história da escola, de você também fazer parte, Bia, comigo. Obrigada por todos esses anos de parceria. E agradecer a escola por convidar a gente para fazer essa live. A gente gostou muito da ideia e a gente espera proporcionar um momento bacana para todos vocês. A gente vai falar hoje sobre o ator imerso em teatralidades. Teatralidade é um conceito muito escorregadio, muito amplo, mas a grosso Sim, modo, teatral é aquilo que no texto ou na encenação, na representação no palco, é especificamente cênico ou teatral. uhum. Teatralidade é o que é a essência do teatro, é o que faz o teatro ser teatral, é o que faz o teatro ser a linguagem única e inimitável que é. É o que faz o teatro ser uma linguagem propriamente dita, independente das outras, autônoma, e é um conceito que surgiu muito da luta entre a discussão de o teatro está onde? Está no texto ou está no palco? Ele Na está palavra, na palavra ou ele está no espaço? Então foi um termo que surgiu muito da fricção dessas duas noções do que é teatral. sim. Tem alguns diretores, né, Bia, que eles buscam o teatral na palavra, no texto, Uhum. e tem alguns que buscam a teatralidade no signo, na poesia do espaço, na luz, na sonoridade, nas possibilidades físicas mesmo do corpo, do ator, no modo de falar o texto, nas sensações. Então, Exatamente. a teatralidade, ela é um conceito que ela se aplica a autores, a diretores e a atores. A gente pode falar de teatralidade do autor, tem a teatralidade de Shakespeare, tem a teatralidade de Molière, tem a teatralidade do nosso Nelson Rodrigues, Pina Bausch, da Pina que é Bausch, que é completamente uma, diferente. exatamente, que é uma diretora de um tipo de teatro que chama-se teatro-dança. Exatamente. E tem a teatralidade também Do ator, do né? ator. Né? A gente vê que tem atores que são extremamente realistas, naturalistas, tem atores que são mais teatrais, expressionistas, tem ator que é
mais passional. Então, a teatralidade é um conceito que se aplica a vários termos, a vários elementos que compõem o teatro, né? Sim. E E eu ela... acho engraçado, é legal isso que você está falando, porque eu acho muito curioso essa coisa de teatralidade, como o teatro surgiu, né? As pessoas não imaginam muitas vezes que o teatro surgiu na floresta, não foi na cidade, né? Lá no século V antes de Cristo, lá na não Grécia. foi dentro de um edifício, né, teatral. Não foi em cima do palco Exatamente. que o teatro Exatamente. surgiu. E é legal acho que a gente falar um pouco também sobre como é que foi essa coisa da onde surgiu o ator, como é que essa profissão surgiu, né? A coisa era como se fosse danças, né, que aconteciam e tinha um coro de atores. E aí não Eram... existia a figura do ator, né? O coro era Não. o personagem. O ator era uma figura coletiva. No nascimento do Exatamente. teatro ocidental, o ator ele não era uma individualidade, ele era uma coletividade. E ele falava como si mesmo. Porque o Sim, teatro, ele nasceu como religião, né? exatamente. Ele nasceu do ditirambo. O que era o ditirambo? Eram cânticos religiosos em homenagem aos deuses. No caso do teatro, ele era em homenagem ao deus Dionísio, o deus Baco, Uhum, que é o deus do teatro, né? E esses cânticos eram desfiles pela floresta de uhum. um coro de pessoas que entoavam esse cântico em coro, em uníssono, até que um dia, no século VI a.C., um cara chamado Tespes resolveu inovar. Ele achou que estava Sempre, tudo são muito... sempre esses. Ele achou que estava tudo muito monótono, que estava chato falar todo mundo junto, que estava muito careta, embora a realização de um ditirambo grego naquela época devia ser tudo menos careta, mas ele quis inovar. E aí o que ele fez? Ele um dia se destacou do coro, ele Uhum. passou a mão no arenito que estava no chão. A Grécia tem aquela areia branca no chão dela, né? É Exato, típico. exatamente. Ele passou a mão nesse arenito, ele cobriu o rosto com esse arenito e ele começou a responder o coro. Exatamente. E aí nasceu o primeiro ator. O primeiro ator, Tespes. Tespes, que era um chefe de aldeia na Grécia, de um lugar que chamava Ícara, e ele foi o primeiro protagonista, foi o primeiro personagem de teatro, porque o coro, como eu disse, não falava como personagem, ele falava como os corifeus, os participantes do coro, falavam como si mesmos, eles não tinham um personagem. Era em praça pública, Charles, o Charles Isso que está eu ia falar agora. O perguntando Charles aqui. perguntou. Não, Era não em era praça ainda. pública, Charles, num segundo momento, Exato. quando os governantes da Grécia começam a perceber o poder que aquela realização tinha, e aí eles começaram a achar que eles tinham Eles que controlar precisavam isso olhar de mais de perto. perto, né? Isso. E aí eles pegaram e levaram o teatro para as polis, né, que eram as cidades-estados, construíram aqueles teatros enormes que cabiam 14 mil pessoas, 60 mil pessoas, o maior deles, e começaram a fazer os festivais, que eram chamados as dionisíacas, né, que duravam 6 dias e 6 noites, as pessoas dormiam no teatro, cada autor apresentava uma tetralogia, né? Tetralogia, Eram exatamente. 3 tragédias e um drama E uma. satírico. Exatamente. E, E é legal a e, palavra teatro, né? Que vem de é, teatro, né? Do lugar da onde se vê. Né? Então era isso, né? Imagina você um Maracanã, é mais que um Maracanã. Você vê uma peça lá e sem tecnologia nenhuma. Então eles tinham umas máscaras com como se fossem uns cones, né? E uhum. também usavam plataformas Eram grandes. instrumentos de projeção vocal, porque era muito grande. E também os teatros eram sempre construídos perto de encostas, naqueles paredões Exatamente. de pedra. Para quê? Para que e as arquibancadas eram altas, né? Para que a voz do ator batesse na arquibancada, batesse no paredão e voltasse de novo para a arquibancada. Eles tinham essa engenhoca para otimizar a acústica do lugar, natural do lugar. Muito incrível, né? Exato. Meu sonho é ir num teatro desse. Ah, eu também. Agora você vê só, século V a.C., sei lá, 2.520 anos atrás. O teatro está aqui até hoje. Tá. Então, eu acho que para ele chegar aqui, ele teve que Se se virar nos reinventar. 30, né? Se Ele teve reinventar que se completamente. ele teve que se reinventar, se rebuscar,
mil vezes. Ele teve que fugir do abismo mil vezes. Ele foi perseguido pelas religiões, ele foi reduzido pelas religiões. Usado como instrumento das religiões. Usado como instrumento de doutrinação. Ele foi muitas vezes usado como ferramenta, não como linguagem. Ele adquiriu o estatuto de linguagem depois de muito tempo. Então, por isso que esse conceito de teatralidade, ele é moderno. Ele é um conceito moderno, ele é um conceito que surgiu nas 2 últimas décadas do século XIX, a partir de 1880. Então, assim, porque a teatralidade ficou oculta, porque o teatro foi usado como instrumento para alguma coisa. Ou para educar, ou para doutrinar, ou para dominar. Os romanos faziam teatro para manter a população acalmada, apacentada, né? O teatro era um show de variedades em Roma. Você via cristão sendo devorado por leão, isso fazia parte do espetáculo. Batalhas navais. Então, Charles está assim, perguntando se as mulheres podiam participar. Não, Charles, não, ainda infelizmente. Não. As mulheres foram participar apenas depois do Renascimento, se eu não me engano. Depois de Shakespeare, quando o teatro, na Comédie Française, que foi, acho que no classicismo, foi quando as mulheres começaram a pisar o palco. Tanto que tem um filme muito legal para a gente perceber esse contexto, que é o Shakespeare Apaixonado, que foi indicado ao Oscar, eu não me lembro qual ano. O ano que a Fernanda Montenegro perdeu. Foi o ano que o Central do Brasil também concorreu. E a história é justamente isso, é uma condessa, né? É uma nobre que finge que é homem para poder participar de uma encenação de uma companhia no Teatro Globo do Shakespeare. Então eles recriam aquele ambiente e recriam também toda a proibição que existia. Os homens faziam os papéis femininos, né? Depois, então, de muitos séculos, muito tempo, que uma mulher pisou o palco. A gente estava falando sobre... só uma coisa aqui, gente. Quem não segue ainda o CN Artes, segue aqui o Instagram. A gente tá tendo lives muito legais. Toda semana são professores que estão conversando, falando sobre coisas diferentes. Semana que vem vai ter uma live incrível, que no final a gente fala para vocês. Então, quem não segue, começa a seguir a gente aqui, que tá muito maneiro. Eu tô adorando essas lives. A gente estava falando, Simone, do século XIX, né? Lá quando surgiu a figura do encenador, né? Que até então eram ensaiadores, né? Não era não existia um pensamento, um conceito, né? O diretor não era um autor da peça junto, ele não era um o serviçal do texto. Exatamente. Então, assim, o que foi que possibilitou o surgimento da figura do diretor? 2 coisas essenciais, assim. A primeira foi a queda das fronteiras. Porque até 1860 existia uma coisa muito forte das fronteiras geográficas. Então os conhecimentos, as pesquisas, os avanços ficavam muito restritos a um lugar só. Quando se dá a queda dessas fronteiras, a teoria do Stanislavski, que é um diretor russo, começa a ser estudada na Alemanha. Um norueguês chamado Ibsen, que escreveu sua primeira peça, foi montado por um diretor também alemão. Então começou a haver um intercâmbio de informações, um intercâmbio de pesquisa, poéticas, de prática teatral, de linguagens, né? Exato. E isso promoveu um crescimento desse olhar sobre a cena. Promoveu uma verticalização da observação do que era cênico. E outro elemento que contribuiu muito foi o advento da eletricidade, a descoberta dos recursos da iluminação cênica. Porque a luz já existia, né? Exatamente. A luz elétrica, o Thomas Edison inventou a lâmpada lá em 1834, alguma coisa assim. Então, final do século XIX, a gente está falando de 1890, é muito, né? Então, demorou para... É engraçado que o teatro ele tem que absorver as tecnologias e tudo que existe novo para ele poder se reinventar e continuar sobrevivendo, né? Então, demorou um pouco para o teatro absorver, entender que a luz poderia realmente, como você falou, virar um recurso cênico ativo, né? A luz pode mudar a atmosfera do lugar, ela pode criar um novo lugar, ela pode recortar uma coisa. Então, exatamente. Isso é muito legal, né? Você estava falando aí do intercâmbio, né?
dos encenadores, dos pesquisadores de teatro. Então, quando surge um encenador, surge também a arte da encenação. E o teatro ainda não Uhum. tinha sido observado como uma arte autônoma. O teatro era uma arte dependente da pintura, da literatura, das artes plásticas, porque os cenários eram pintados. Então, assim, o teatro ele não era uma arte autônoma, com códigos específicos, uma linguagem propriamente dita. Ele não era considerado uma linguagem independente. Então, quando surge o diretor, surge a arte da encenação, surge essa independência da linguagem, e o teatro passa a ser considerado uma linguagem que possibilita uma leitura de mundo. Como a matemática, como a música elas são possibilidades de leitura de mundo. O teatro também é. E foi aí que começaram a investigar essa tal teatralidade, que era aquilo que o teatro tinha de específico, que é aquilo que constituía o teatro como uma arte única e inigualável. Então, É legal acho, falar começaram... que a primeira pessoa que efetivamente usou a luz, né, em cena não foi um diretor, uma atriz, foi uma bailarina, né, Foi uma norte-americana. bailarina, e aí, Charles? Ó, foi uma mulher, entendeu? A primeira pessoa Aí. que resolveu, tipo, que deu um clique assim, caramba, eu posso usar isso no palco para criar signos, para criar sentidos. Como é que é? Loy Fuller. La Fuller. Esse que é o nome dela. Ela, porque a gente está falando de uma época que existia o naturalismo, né? Então, estava começando ali também o movimento simbolista, e o movimento simbolista buscava essa coisa do sonho, essa coisa mais onírica. Então, ela usava cores, que é uma coisa que ninguém imaginava, né, até então. Exatamente. O teatro realista, ele queria imitar uma realidade. O teatro simbolista, ele queria imitar a realidade do sonho. Era essa a realidade que ele queria imitar. Então, ele era um teatro de sensações. Um teatro de signos, de metáforas, de alegorias. Aí o que acontece, Bia, é que quando o encenador surge, começam a investigar com mais afinco a linguagem teatral. E começa a se investigar com mais afinco todos os elementos que constituem a linguagem teatral. O ator, o espaço, o texto, a função da palavra, a função da luz, os signos que alimentam uma encenação teatral. Foi aí que surgiu a semiologia, que é a ciência que estuda os signos teatrais. Então, o teatro, a linguagem teatral, ela explodiu. E muitas pesquisas sobre teatralidade começaram a surgir. E todas elas a partir de encenadores. Isso a gente está falando, gente, foi tudo uma coisa muito gradual, né? Que a gente parece que as coisas mudaram de um dia para a noite, não. Você está falando de séculos, né? Mas todas essas mudanças aconteceram e foram todas muito importantes, né? E o que eu acho legal é que é sempre um desejo de ruptura que faz com que uma nova linguagem seja criada. É sempre um desejo de romper com o que já existe, né? O Jean-Jacques Rubin fala isso no Linguagem da Encenação Teatral, né? Que os novos encenadores, eles vêm com o desejo de quebrar o que os anteriores demoraram anos para construir. Mas tem que ser assim, para o teatro se reinventar. Para ele, imagina, se o teatro, com o surgimento do cinema, como é que ia fazer? Era uma concorrência absurda. A mesma coisa a pintura com a fotografia. A pintura não morreu porque a fotografia foi inventada. Então é sempre um... Eu acho que eu sinto que o teatro também absorve muito tudo, como ele absorveu a luz elétrica, como ele absorve a tecnologia com o cinema. É o que a Sininha falou agora, que agora seremos obrigados a nos romper e nos reinventar. E eu acho que isso vai acontecer, Sininha. Eu acho que o teatro vai se reinventar nos momentos de crise, que ele se reinventa. E o coronavírus acelerou uma crise profunda na gente aqui, né? Uma crise financeira, uma crise até existencial, porque as pessoas estão tendo que lidar com muitas coisas na quarentena, né? Então o teatro está se reinventando, as pessoas já estão fazendo peça pela internet, já estão ensaiando pelo Zoom, então é uma coisa muito maluca isso, né? Sempre se preconizou a morte do teatro, né? Sempre disseram, o teatro vai morrer. Quando o cinema foi inventado, disseram, o teatro vai morrer. Mas ele não morre, porque o teatro é teimoso. E eu acho que a gente tem que aprender com ele essa resiliência. E mais do que isso, a sua capacidade de reinvenção e de reexistência. Mais do que resistir, é reexistir.
existir de novo, existir de novas formas, existir de mil maneiras. O tempo muda. E quando os tempos mudam, o pensamento humano muda. Se o pensamento humano muda, o ser humano muda. E se o ser humano muda, a arte tem que mudar com ele. Não tem Porque jeito. senão ela não dá mais conta do tempo. E a arte tem que dar conta do nosso tempo. Ela Tem que fazer dar sentido conta, pra gente. ela tem que ser uma tribuna, um espelho, onde a gente se enxerga, se discute, se entende, se contradiz, porque a gente também é contraditório. Sim. E tem diretores que buscaram uma teatralidade calcada mais no realismo, na lógica do real, né? Como Stanislavski. Exatamente. Konstantin Stanislavski, que é um diretor russo, que era filho de um industrial muito rico. Para vocês terem uma ideia, ele tinha o luxo de ter um teatro dentro de casa para ele brincar. Sonho, né? E a família dele toda era artista, assim, os irmãos faziam teatro, as irmãs, todos tinham formação, a cultura era algo muito importante na Rússia, né, do início do século. Até mesmo as classes mais baixas davam muito, muito valor à cultura, tanto que se encenavam autores extremamente inteligentes e cultos e muito rebuscados naquela época, como Shakespeare, como Chekhov. A população era uma coisa, era como se fosse o futebol aqui hoje em dia, né? Todo mundo vai no Maracanã e todo mundo sabe ler o jogo. Ah, foi impedimento, ah, foi falta. As pessoas tinham o hábito e a cultura de ler, então se citava alguma coisa e o público em geral captava todos os tipos de citação. Então isso era muito interessante na Rússia, né? Do final do século, a gente está falando do final do século XIX e início do século XX, né? 1800, Teatro de Arte de Moscou é 1898? 1898. O primeiro encenador moderno que é considerado é o Antoine. O Antoine, né? O Antoine, ele fez o Théâtre Libre, que é o teatro dele, foi inaugurado em 1887. 11 anos depois, o Stanislavski inaugurava junto com Nemirovich Danchenko o Teatro de Arte de Moscou, que existe até hoje e que é um templo da exploração realista, da teatralidade realista do ator. Foi o primeiro grande método, né, eu acho, assim. Embora ele não gostasse que dissesse que ele era dono de um método. Ele dizia, eu não inventei nada. As minhas investigações, elas se baseiam na natureza humana. Eu só decodifiquei a natureza humana. Eu não inventei nada, eu só observei e tirei proveito disso. A teatralidade dele é uma teatralidade calcada na natureza humana. O que ele queria é que o ator desse conta da construção de um espírito humano que fosse expressado com beleza e com verdade. E essa verdade é a verdade que se conecta com a realidade psicológica, com a realidade da natureza humana, da nossa psicologia, dos nossos conflitos, dos nossos recalques, com a realidade do nosso cotidiano. Porque antes disso, a interpretação era muito diferente, né? Exatamente. Ela era muito declamatória. Não existia uma busca de uma interpretação parecida com o que a gente é na vida, né? Era uma coisa mais desde lá da Grécia. Então, assim, isso foi realmente, pra gente pode parecer hoje, nossa, mas isso aí, o realismo mas é isso, é porque na época isso rompeu com uma linguagem que existia antes disso, muito diferente, né? Com certeza. A linguagem era declamatória, pomposa, eloquente, era melodramática, era melosa. O bom ator era o ator que sabia dizer bem um texto. Era isso. E o Stanislavski, ele não queria essa interpretação na forma. Ele queria a interpretação do mundo interior do personagem. Nós não somos só forma, nós somos muito mais do que isso aqui, ó, do que a imagem. Nós temos muito mais camadas aqui dentro, nós somos infinitos, nós somos plurais, múltiplos, híbridos. Então ele queria dar conta dessa complexidade, ele queria que o ator desse conta dessa complexidade. E ele criticava muito, né, essa inautenticidade, nessa representação estereotipada, automatizada, sabe? O virtuosismo de mostrar que era um bom ator e tinha uma boa dicção e falava muito bem. Ele criticava tudo isso, ele quis romper com isso, né? É porque isso que você está falando é importante. O virtuosismo, o que é o virtuosismo, né? Ele é um conjunto de habilidades, é o ator que é muito habilidoso,
que sabe cantar, que tem um corpo maravilhoso, que samba, que faz tudo, toca instrumento, é bom ator, sabe falar, fala com potência, com verdade não, é isso que eu ia falar. Mas o problema é que às vezes o virtuosismo, esse conjunto de técnicas e habilidades, não tem a verdade. Não tem o estofo da verdade. E o que o Stanislavski queria é isso. E a verdade não é uma coisa absoluta que está lá no mundo das ideias, não. É a verdade de cada um. Ele queria que o ator desse contribuições particulares para a verdade do personagem. Fundir o ator com o personagem, né? Você traz coisas suas pro personagem, né? Isso é uma coisa que você está falando agora e me vem na cabeça muito. É por isso que o teatro é tão difícil. É por isso que você dirigir, você dar aula é tão difícil, porque não tem fórmula. Cada um é cada um. O que funciona para mim, o que é bom para mim como atriz, pode não ser para você. Então você tem que entender e ler a cada aquela pessoa. A gente trabalha com a leitura do ser humano, né? A gente olha para o outro, se identifica, pega coisas, né? Descobre dentro da gente. Então, isso é muito legal, que você estava falando exatamente o Stanislavski veio com isso, né? Ele se recusava a uma interpretação virtuosística, mas vazia. Ele não queria forma. Então, ele revolucionou a interpretação do ator, porque ele foi o primeiro a trazer a dimensão do realismo interior, da realidade interior, da paisagem interior do personagem. O que o personagem pensa? O que o personagem sente? Quais são os desejos do personagem? Ninguém nunca tinha pensado no personagem como uma fonte de desejo, porque nós humanos somos fontes de desejo. Nós somos desejo. Sem desejo, a gente murcha, a gente morre, a gente para. E ele foi o primeiro a vislumbrar o interior do personagem. A psicologia, as contradições, os conflitos, as vontades em conflito dentro da gente, os desejos que a gente não consegue alcançar. Então, tudo era feito muito assim, tinha uma forma para tristeza, uma forma para raiva, uma forma, e ele não queria forma, ele não queria fórmulas. Por isso que ele pede a contribuição pessoal, porque nós somos únicos. E aí ele pedia, e aí cada um, ele buscava essa coisa do ator buscar dentro de si uma emoção que fosse verdadeira, e dentro desse método que ele criou, porque para isso, né, ele fez um treinamento, ele criou um sistema para que a pessoa tivesse um domínio técnico e controle da emoção, porque eu também não posso entrar no personagem, imagina, minha personagem é louca, eu fico louca, ou então é triste, eu fico muito triste, a gente tem que ter controle. Exatamente. Acabou ali, acabou, a gente sai do personagem. Então, quando ele criou esse sistema, né, ele criou algumas coisas para ajudar. E dentro dessa coisa que você estava falando de buscar dentro de si uma memória que pudesse contribuir, uma emoção verdadeira, ele cria a memória emotiva, né? Sim, que é o conceito. Ele diz o seguinte: é muito difícil você pedir para o ator partir de uma emoção. Chora. Bia, guarda uma pergunta do Charles aí que foi muito legal. Gaivota do Tchekhov, tô vendo. Exatamente, do Stanislavski, por isso, por causa disso tudo, ele ter abordado a gaivota do Tchekhov, para a gente falar daqui a pouco. Tá bom. Mas voltando aqui, a emoção, gente, ela é uma coisa selvagem dentro de nós. É muito difícil o ator controlar a emoção e partir dela pura e simplesmente para fazer um papel, um personagem, uma cena. Então, ele cria o caminho da memória das emoções, ou memória das sensações. Ele diz que, através de um resgate de uma memória, de algo que tenha acontecido de fato com você, a gente pode resgatar a emoção original que a gente experimentou com aquele acontecimento que ficou guardado como memória. Na verdade, a neurociência fala isso, que são as emoções que registram as nossas memórias. Aquele desenho maravilhoso da Pixar, o Divertidamente, fala sobre isso. Sobre as emoções em conflito dentro da personagem, e elas são as armazenadoras das memórias. São elas que registram e fixam as memórias. Então, cada memória que a gente tem está ligada a uma emoção, ou a um conjunto delas. Então, quando você resgata uma memória, você ativa essa emoção que você já vivenciou uma vez na vida. Só que o que ele não queria é que o ator ficasse remoendo essa memória. Na verdade, ele, num primeiro momento, ele resgata essa memória, ele pega
o sentimento, a sensação que essa memória traz, e ele desloca isso para a realidade do personagem no tempo presente. Então, na verdade, a gente está fazendo o que a gente, ao invés de partir de uma emoção, você resgata uma emoção verdadeira, que você já vivenciou, que foi sua. E você empresta ela para o personagem, porque ator e personagem se fundem na poética, na teatralidade do Stanislavski. É uma teatralidade onde o ator ele fica em segundo plano, a personalidade dele fica em segundo plano, para a personalidade da personagem reinar. Sim. Né? Isso era uma coisa que até então não tinha, né? Ele não queria ser esse exibicionismo, né? Ele não queria que a personalidade do ator fosse mais forte, como você falou. Era a personalidade do personagem. Então, ele queria uma atuação sincera, né? Sim. Inclusive, ele lutava contra esse sistema da estrela, né? Que é conhecido como Star System. As pessoas iam ao teatro não para ver o personagem, não para ouvir a história. As pessoas iam ao teatro para ver a celebridade atuar. Aquela primeira estrela da companhia, ele era totalmente contra isso. Ele dizia, a companhia somos nós. Os atores somos nós, não tem uma estrela aqui. A encenação depende de todos nós. Agora, o que é interessante é que para tudo isso, ele usou, ele rompeu com uma coisa do encenador não ser mais escravo do autor, né? Sim. Então ele tem uma proposta de visão original, ele se torna um criador como encenador, né? E aí, voltando àquilo, a pergunta do... Tem só uma coisa que a Sininha falou agora, antes da gente ir para a pergunta do Charles, que ela perguntou assim, se a gente não acha que cada ator tem sua maneira, uma maneira única e peculiar de acessar suas memórias. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que tem atores que acessam a memória mais visualmente, com estímulos visuais. Acho que tem ator que é estimulado por estímulos sonoros. Atores que são mais estimulados pelo paladar. E atores que podem, inclusive, trabalhar recriando suas memórias, talvez não reproduzindo-as como foram. Eu acho que cada um é estimulado de uma maneira... Na verdade, né, Sininha, cada um tem que buscar a sua teatralidade, né? Tem que buscar o que te faz ser teatral. Quando você precisa ser teatral como ator, o que te faz ser teatral em você, com o seu aparato? Por isso que estudar é tão importante, né? As pessoas acham que é só ser talentoso, é só decorar um texto. Você tem que conhecer profundamente a si mesmo, ao seu corpo físico como ferramenta, suas emoções. Como o Arthur fala, né? Que infelizmente também não vai dar pra gente falar dele hoje, mas podemos falar depois. O ator é um atleta do coração, né? Ele usa os órgãos como músculo para poder trabalhar, né? E isso para cada um funciona de uma maneira diferente. Por isso que é uma arte tão complexa, tão única, tão peculiar. Enfim, nós somos muito suspeitas para falar do teatro, né? Mas a gente estava falando do Stanislavski, que eu acho que também existiu uma coisa que possibilitou muito que ele pudesse instaurar esse sistema dele e conseguir romper com essa coisa, que foi o texto Chekhov, né? Aí voltamos lá à pergunta do Charles. Na pergunta do Charles. Ele montou as 4 maiores peças do Chekhov. Montou a Gaivota, que foi a primeira montagem do Chekhov que ele fez. Ele montou depois, acho que Tilvânia, depois ele montou As Três Irmãs e depois Jardim das Cerejeiras. Jardim das Cerejeiras foi o último. Que foi a última peça do Chekhov, o Jardim das Cerejeiras, né? A Gaivota é uma peça metalinguística. O que isso significa, gente? É uma peça que fala do teatro. É uma peça de teatro que fala do teatro. O objeto dela é o teatro. Ela é ambientada na zona rural da Rússia, longe da capital Moscou, e ela gira em torno de personagens que fazem parte de uma família que é artista. Uma família é artista. A mãe é atriz, o filho escreve, a mãe namora um dos maiores autores de teatro da época. O tio não escreve, mas tem talento, poderia ter escrito, mas não conseguiu. Gostaria de ter escrito. Quem inclusive, não é ator, ama o teatro. As pessoas na peça amam o teatro. É uma peça que ela é uma ode ao teatro. Ela é uma homenagem ao teatro, aos artistas. Ela é uma peça que fala sobre a paixão das pessoas pelo teatro e como que a nossa vida também é teatral e dramática. É uma peça muito linda. E a Gaivota é um símbolo, né?
É um símbolo do quanto a gente pode ir alto e do quanto também pode ser alta a nossa queda. A É. gaivota é uma metáfora. E quanto é frágil, né? E o quanto a gente é frágil, como um voo de uma gaivota. Como que tudo é frágil. É uma peça muito significativa, porque ela fala da luta entre novas formas de teatro contra velhas formas de teatro. Que Ela tem fala tudo a da ver com o que estava acontecendo no reinvenção do teatro. momento. Exatamente. E ela fala do teatro nesse momento. Pensar na gaivota é muito doido, porque a gente está vivendo um momento em que os teatros estão fechados, em que não tem mais o teatro tal qual ele era, como uma arte da presença, da coletividade, da gente estar junto. Então, é uma peça que ela é como se... E ela é eterna, ela é atual hoje, é como se ela fosse um grito de resistência para o teatro não morrer, sabe? E foi escrita há mais de 100 anos atrás. Então Cento e vinte anos atrás, E quase. tá sendo. Teve um filme o ano passado sobre ela, que tá na HBO, gente, se alguém quiser ver. Com a Annette Bening fazendo a Cadna, que é uma das protagonistas. Na Inglaterra estão montando essa peça, estavam, né? Montando É. essa peça. A Daenerys, do Game of Thrones, a Emilia Clarke, ia fazer a Nina, que é uma outra protagonista. A Fernanda Renata Montenegro Sorrah, fez aqui Fernanda também. Montenegro fez aqui com o Matheus Nastergalli, Fernanda Torres. Era divina essa peça. Eu nunca vou me esquecer dessa peça no palco. Ai, não acredito que você viu. E era incrível, era inacreditável. Foi uma das coisas mais impactantes que eu já vi na minha vida. É muito bonito. E a Renata Sorrah ia E a montar esse Renata ano Sorrah também, ia né? montar esse ano, provavelmente, se tudo der certo, ela acabará montando. Nossa, Renata Sorrah, cuja teatralidade é passional, é uma atriz Muito. extremamente passional, uma atriz que se entrega ao personagem e que tem muita verdade. A verdade dela é na camada mais profunda do ser, assim. Ela trabalha a verdade de uma maneira muito profunda. Agora, uma coisa que é interessante saber também é que a teatralidade do Chekhov, a peça dele não tinha ação praticamente, né? O que possibilitou essa imersão do Stanislavski nas emoções interiores? É isso, os personagens do Chekhov, eles não têm muita ação, mas eles têm um mundo dentro deles. Às Tem. vezes está acontecendo, a pessoa está parada, não tem nada, mas tem muita coisa. Então, A isso ação possibilitou. acontece na imobilidade. E os personagens começaram a ser mais profundos, começaram a deixar de ser estereótipos. Por mais que a gente tenha tido dramaturgos antes, como Shakespeare, que eu acho que tem isso também, Uhum. o Chekhov tem muito isso, né? Não sei se é porque ele escrevia contos, se ele tinha mais a coisa da literatura, mas ele criou personagens mais complexos, porque os personagens da Gaivota são muito complexos, né? São. Eles são complexos e são simples, porque eles giram em torno do fracasso, do que eles não conseguem fazer, eles lidam muito com isso, com essa inércia do fracasso. E eu acho que isso está próximo da gente, eu acho que todo ser humano sente isso, em todas as idades. Desde uma criança que não consegue subir na árvore que ela tanto quer subir, até o ser humano que fracassa profissionalmente na vida, desde o pequeno fracasso ao fracasso mais profundo. Agora, estou um pouco preocupada com o horário aqui. Vamos Uhum, chamar. A gente tem vamos. a gente vai Uma fazer surpresa. uma surpresa. A gente está trabalhando a Gaivota na nossa turma avançada de teatro. E a gente vai chamar aqui o João, que vai fazer uma cena pra gente do Treplev, né? No segundo ato da É o João Gaivota. Peçanha. O João é Isso. ator, é nosso aluno. E ele preparou esse monólogo do Treplev, que é o filho da Arcádina na Gaivota. Ele é o personagem que luta para inovar o teatro, para o teatro se reinventar. E ele é muito mal Exatamente. compreendido. Ele é, assim, apedrejado, porque o teatro que está em voga na época dele é outro. Isso. Então, ó, O Simone, você. teatro que o Stanislavski negou. Exatamente. Ó, você consegue sair aqui rapidinho? Para eu Consigo. poder chamar o Como é que eu João? faço Peraí, aqui? então. Acho que você fecha aí. Só fechar? Beleza. Acho que sim. Foi? Foi. Peraí, João, que eu vou te chamar aqui. João, se você puder. Ah, achei.
Agora vai. Tudo começou na noite em que a minha peça fracassou. As mulheres não perdoam o fracasso. Eu queimei tudo, até a última linha. Se você soubesse como eu estou infeliz. O seu afastamento é assustador, é inacreditável. Como se eu acordasse um dia e visse que o lago havia secado, ou então que toda a água houvesse desaparecido dentro da terra. Você disse que é muito ingênua para compreender, para me compreender. Mas compreendeu o quê, Nina? A minha peça não agradou. Você faz pouco caso da minha inspiração. Me trata como uma mediocridade. Eu compreendo muito bem, Nina! É como. É se pregassem. Como se pregassem um prego na minha testa. E com esse prego, esse amor próprio que me suga o meu sangue como uma serpente. Aí está o verdadeiro gênio. Repare bem como ele caminha, como ele entra, como Hamlet, segurando um livro, como Hamlet. Palavras, palavras, palavras. O sol mal chegou perto de você e você já está sorrindo. Seus olhos já se derretem pelo impacto dos raios solares. Eu não quero incomodá-la. Com licença. Boa, João. Muito Oi, legal, gente. viu? Bem, obrigado. E aí, meu amor, você quer falar um pouquinho sobre você? Quantos anos você tem? Você estuda com a gente há um tempinho, né? Eu sou o João Peçanha, tenho 13 anos. Tô com a Simone e com a Bia lá na CN desde 2016. 2016, né? Acho que é, que a gente fez Shakespeare, foi. Isso, 2016. E lá eu praticamente me encontrei, porque a gente estudou coisas que eu nunca imaginei que eu iria estudar em tão pouco tempo. Autores incríveis, diretores incríveis, métodos de teatro maravilhosos. E é um presente ter aula com elas. Ai, João, que isso? Mas é, mas É é. um presente ter um aluno como você. Pode parecer um clichêzaço aqui, mas é verdade. Porque a gente, quem faz o curso são vocês. A gente dá, a gente aponta o caminho, mas quem anda são vocês. Agora, antes de você ir, eu quero te fazer uma pergunta. Pequeno Hum, Macbeth, como disse aqui Sininha. É, a gente está trabalhando Stanislavski, que é a gaivota, né? O que isso. você acha, João, que o trabalho com Stanislavski fez você descobrir como ator ou trouxe para você? O que você tem para dizer sobre isso? O Stanislavski, me corrija se eu estiver errado, mas é basicamente o mestre do realismo, né? E o É, realismo é um dos métodos de interpretação mais cotados hoje. Então, além de ser essencial para quem tem essa vontade de trabalhar como ator, o Stanislavski abriu portas para mim pela sua genialidade. E também eu, por exemplo, me interesso muito pela direção em geral, teatral, audiovisual, né? E é magnífico o que ele faz, segundo relatos, com as peças. Além de ter as intrigas, claro, com o Chekhov, por exemplo, é um trabalho fantástico e eu estou muito feliz de estar aprendendo de pouco em pouco. que bom, João, que bom. Acho que o Stanislavski é meio que a base, né? A gente aprende o Uhum. realismo para aprender o não realismo. É claro que, Isso. assim, às vezes a gente fez o contrário. Por exemplo, a gente montou uma peça não realista no passado e uma realista esse ano. Mas a gente, como você falou, o Stanislavski é meio que uma base para tudo, para você. É como se você começasse a jogar futebol. Joga aí, ó. Vocês chutam para lá, vocês chutam para lá. Depois a gente vai ensinando as técnicas. O Stanislavski é a base zona lá. João, muito obrigada pela sua participação. Olha, é um presente ter você. Você é um aluno
Nota 1000, 1.000.000. Eu que Viu? agradeço. Meu Deus. Beijo, meu amor. Eu vou chamar a Simone aqui de novo. Show. Gente, olha, perdão, mas é a primeira live que eu faço. Estou ainda me virando aqui. Volta aí, Simone. Chega mais. Que nós temos Oi. 15 minutos, Simone. 15 Ai, minutos. meu Deus. A Nossa gente estava Senhora, é falando... muito pouco. Estávamos falando de Stanislavski, né? E tem Realismo. e tem uma coisa só, realismo, e uma coisa que o João fala aí das intrigas do Stanislavski com o Chekhov, é que o Chekhov, ele era um autor de palavras, e o Stanislavski colocava uma paisagem sonora sobre o texto dele, inventava partituras de ações físicas para os atores, e o Chekhov falava, eu não escrevi isso, para que você está botando esse sapo coachando no fundo da minha cena? Ele falava assim, porque quando eu ponho o sapo coachando, eu estou enfatizando que o silêncio se instala entre os personagens. Como que eu vou enfatizar o silêncio se eu não coloco um som no fundo para mostrar que ninguém fala? Chekhov Então, ficava bravo, né? ficava bravo, mas assim, e porque também o Chekhov dizia, eu escrevi comédias, e ele montou tragédias. Minhas Mas peças olha são só, se a gente engraçadas. for lá no Chekhov, dizem, né, os estudos, que o Stanislavski fazia exatamente o que estava escrito no texto. Tinha Sim. lá, barulho de trem chegando. Ele botava uma partitura sonora lá, perfeito. Sim. Mas enfim, a gente estava falando do realismo e agora a gente tem 14 minutos para falar Sim. de o que foi que rompeu radicalmente com isso, com o teatro realista. Muitas teatralidades romperam com esse teatro realista do Stanislavski, mas hoje, como a gente tem pouco tempo, a gente vai falar talvez da mais contundente delas. Não sei se é a mais, acho que junto com Artaud, a mais contundente delas, que é o teatro épico do Brecht, do Bertolt Brecht, que é um autor, um dramaturgo, um diretor e um teórico alemão que concebeu essa teoria do teatro épico e é um teatro que rompia com a quarta parede e que não tinha nenhum compromisso com a realidade, nenhuma intenção de imitar o real, e inclusive ele assumia e revelava que se tratava de teatro o tempo todo. Ele queria que o espectador se envolvesse sim na história, mas que em determinado momento ele parasse e pensasse, opa, se isso acontece com ele, acontece comigo também. Se ele faz isso, eu também posso fazer. Se ele faz essa ação, então ele queria que as pessoas refletissem. Como é que ele imaginou fazer isso? Rompendo com o teatro, né? Mostrando, ó, gente, a gente está fazendo teatro. Para isso ele usou alguns recursos, né? O recurso básico assim, que ele mais usou foi ele tirou as pernas do teatro e revelou os bastidores. Revelava técnico puxando corda, técnico descendo vara, subindo vara, técnico ligando refletor, ator se maquiando e se trocando na frente do público. É um teatro político, como o Charles está colocando aqui, mas além de ser político, Charles, ele é político, mas ele faz uma política humanista, né? Porque o desejo dele é mudar o homem. Ele fala que o teatro é feito para ensinar algo e, sobretudo, para levar o homem a modificar o homem. O ser humano a modificar o ser humano. E ele mostra sempre a saga do herói comum, né? Do homem, né? Sempre sobre esse herói romântico, né? O herói romântico não existe mais. E para conseguir que o espectador não se entregasse totalmente à emoção, nem os seus atores, ele cria o efeito do distanciamento, que também é conhecido como efeito V ou estranhamento. Que o ator oscila entre a entrega ao personagem e a quebra. Em alguns momentos da peça, ele põe o personagem em suspenso e ele se dirige diretamente ao espectador e fala com o espectador. Ele considera, ou canta, ou mostra um cartaz com alguma mensagem, porque o que o Brecht queria não era que o texto ditasse o que seria a encenação. Ele queria teatralizar o texto. De que formas eu posso fazer esse texto aparecer na cena? Eu posso projetá-lo, eu posso fazer o ator escrevê-lo no chão. Então, no Brecht, o texto vira imagem. O texto ele não é só algo falado, ele também é imagem. Então isso é incrível, isso contribuiu profundamente para o teatro que é feito hoje, contemporâneo. Muito, contribuiu para o musical, para o teatro musical, para o teatro pós-dramático. E a coisa do personagem dele também assumidamente, ele é uma
é uma simulação, né? Ele é uma imitação do real, ele não é o Sim. real. Você Ele não o é uma personagem. imitação. É, Ele não é uma uma imitação, é uma simulação. simulação. Exatamente. Exatamente. E eu queria, assim, eu acho que para a gente ver bastante, um pouco, talvez, a diferença entre essa teatralidade realista e essa teatralidade que quebra com o realismo, que quebra a quarta parede, que trabalha com oscilação entre o ator e o personagem em cena, de repente, Bia, chama a Maju para ela fazer Vou a cena. chamar para ela fazer aqui, ela vai apresentar um trecho de um entreato da Alma Boa de Sete Swan, né? Ela vai fazer a Xentê, foi uma peça que a gente montou com a turma avançada ano passado e ela fez essa personagem. Então, E sai é uma aí, peça Simone. que foi escrita pelo Brecht. Isso. E ela é uma peça que a Maju fez junto com a gente, tá bom? Até daqui a pouco. Até já. Ai, meu Deus, agora eu vou achar que a menina Maju dá um oizinho. Ai, achei, graças a Deus. Vamos conectar. Em nossa terra, quem presta mesmo precisa de muita sorte. Só quando encontra a ajuda do mais forte que seus préstimos pode mostrar. Os bons não se amparam mutuamente. Os deuses são impotentes. Por que os deuses não têm barcos, canhões, minas ou aviões para atacarem os maus e protegerem os bons? Os bons não podem ser bons por muito tempo em nossa terra. Porque quando o prato está vazio, quem tem fome? Berra. De nada valem os mandamentos divinos quando toda a gente definha. Por que os deuses não vêm aos nossos mercados? Trazer fartura aos necessitados. Fazendo assim, os que tiverem pão e vinho, tratarem-se com amor e carinho. Por que os deuses não gritam lá das alturas? O mundo ainda há de ser bom para as boas criaturas. O mundo há de ser bom para as boas criaturas? Porque os deuses não dão ajuda aos bons. Logo, sem mais contemplações. Boa, Maju, obrigada, meu amor, que lindo. Eu fico sempre muito emocionada vendo vocês fazendo essa peça. É uma peça que me toca muito. Eu fiz também quando eu estava estudando e, enfim, Nossa, Majuzinha, é muito, né? Você tá no CN Arts há 1000 anos, né, Maju? Ai, acho que 6 anos. Eu entrei no teatro pela primeira vez na CN Artes. Que legal. Você tá com 15 agora, Maju? Tô com 15. Comecei com 9. E deixa eu te perguntar uma coisa, Maju. Eu perguntei pro João o que o trabalho com o Stanislavski esse ano trouxe para ele, né? De você eu queria saber como é que esse trabalho com Brecht foi para você, porque você fez uma personagem que era uma atriz fazendo uma personagem dentro de um personagem, né? Ou seja, é meio como é que foi para você? Cara, foi muito louco. Porque, assim, primeiro, eu fiquei muito feliz de fazer essa peça. Porque, como eu falei, o texto é muito bonito. Ainda mais com esse elenco que foi sensacional. E essa direção que vocês. De verdade, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Foi muito louco. Porque, assim, ao mesmo tempo que tinha que ter o meu ponto de vista, tinha um ponto de vista da Xentê e do Chuitai. E das outras 3 Xentês também, né? Porque tem isso no Brecht, pra né? gente entrar em harmonia também. Eu, pelo menos, eu tive muita dificuldade em encaixar a Xentê, o Chuitai com elas. Eu tive muita dificuldade. Eu fiquei muito insegura, mas eu acho que é Nossa, muito... você fez lindamente. É um personagem muito difícil, Obrigada. Maju. Imagina para 15 anos, meu Deus. Muito Eu tava difícil pensando imaginar nisso isso. hoje. É muito doido, assim, que, tipo, eu tenho 15 anos e o quanto essa peça dá cultura e aprendizagem pra gente. É muito louco, assim. Ah, É muito importante, eu acho. muito legal. Muito obrigada, Maju, pela sua participação. A gente está desesperado aqui, faltam 6 minutos. Eu tô me sentindo aqui, ó, pressionadíssima, mas olha, parabéns. Eu amo ser sua professora, assim como eu amo ser professora do João e todos vocês. Vocês são maravilhosos, vocês são um presente na nossa vida. Eu Vocês amo são ser aluna de lindos. vocês. Obrigada. Beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vou chamar a Simone de volta. Tá. Vamos lá. Acho que você que tem que sair.
Ai, Simone já tá aqui. Oi. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Bom, o que a gente tentou mostrar nessa cena da Maju foi essa coisa dela trabalhar uma mistura de envolvimento, uma oscilação entre estar envolvida emocionalmente com o personagem e colocá-lo em segundo plano, em stand-by, e falar como atriz, se dirigir como Maju a vocês. E o recurso que ela usou, como se estivesse quebrando a quarta parede, é o olhar para a câmera, né? Sim, no audiovisual, por exemplo, o distanciamento pode ser feito, realizado com o ator olhando para a câmera. Inclusive tem uma série na Netflix que se chama Modern Family, que é de comédia, que é maravilhosa, e os atores falam com a câmera, triangulam para a câmera o tempo inteiro, e é muito incrível. Vai acabar agora a última temporada. A nona, né? Se eu não me engano. Eu acho que é. Acho que é isso. Mas enfim, gente, o Brecht, ele escreveu, né? Ele não precisou... O Stanislavski, ele era ator e diretor. Ele começou como ator, depois ele virou diretor. Então ele precisava do autor para realizar a sua encenação. O Brecht, ele escreveu as próprias peças. Ele era autor. Ele tem mais de 20 peças escritas e peças belíssimas. E ele escreveu também de acordo com a cena que ele queria levar ao palco. Ele modificou não só a linguagem do teatro, mas ele modificou também o jeito de se escrever uma peça. Ele misturava ação com narração, com poema, com música. As peças dele são estruturadas através de várias linguagens literárias. E ele interrompe a ação não é progressiva, não é uma ação, não é uma curva progressiva que vai até um desfecho. Uma cena independente da outra. Uma cena contradiz a outra. Ele quer que o público aprenda a pensar. Também. Se Exatamente. contradiz. Na verdade, o teatro épico, ele bota uma lente de aumento sobre o ser humano, sobre a realidade que a gente vive, e ele denuncia essa realidade. Ele põe um espelho na nossa cara e mostra o quão contraditórios nós somos. Mas agora, sobre isso, essa gente. coisa de se distanciar como ator, só pra gente finalizar aqui, como é que o Stanislavski seria uma base, como eu falei com o João, porque como é que você se distancia daquilo que você não se aproxima? Então eu aprendo a fazer primeiro, eu acho mais fácil também. Eu acho que o Stanislavski, ele é a base, o sistema dele é a base para muitas teatralidades que surgiram. O Meyerhold, que é um outro russo que trabalhou com o Stanislavski, rompeu com ele para poder criar o seu teatro, o teatro teatral, a biomecânica. O Grotowski fala do Stanislavski, que é um diretor polonês. O Artaud fala dele, o Peter Brook, que é um diretor inglês, fala dele. Então, assim, a teatralidade dele, eu sinto que ela foi o estopim para outras teatralidades. Sim, foi a base, Ele foi o desbravador, ele foi o pioneiro. Ele talvez seja, junto com Antoine, o pai da teatralidade, assim. Mas 2 minutos, só para terminar. Ó, assim, basicamente, assim, o teatro é o quê? A arte da reinvenção. Né? Assim como você falou, o ser humano se reinventa, a gente também. Então, ele não teria chegado aqui se ele não tivesse a capacidade de se reinventar, né? Então, Você acha que o teatro vai morrer? Não, o teatro não vai morrer. Ele pode agonizar, ele pode adoecer, ele pode ir para UTI e ficar no respirador durante um tempo. Mas enquanto existir um ser humano querendo estar em presença do outro, o teatro vai continuar Mesmo que essa presença seja virtual, agora... Por enquanto. Por enquanto, eu também acho que o teatro não vai morrer nunca. Gente, só um lembrete. Semana que vem vai ter uma live muito legal da Sininha com a Marta Metzler, sobre comédia. Não percam, 9 horas, terça-feira que vem. Outra coisa, Achados e Perdidos, nossa peça maravilhosa. Dia 27 de maio, às 23 horas, no Festival Profest Teatro. Vai passar no canal do YouTube do Terceiro Sinal MG e no Facebook também. Dia 27 de maio, às 23 horas, no Terceiro Sinal MG. Achados e Perdidos no Profest. E vai ter um prêmio que é do público, né? Então, a peça que tiver mais gente assistindo vai ganhar esse prêmio. Então, vamos divulgar. Sigam o CN Artes. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Charles, por esse convite. Foi muito legal. Obrigada, Simone. Obrigada a você, Bia. Obrigada por a gente poder dar aula nessa escola, que a gente tem liberdade para a gente poder estudar e ensinar aquilo que a gente quer. A gente tem liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. E é muito bom a gente trabalhar num lugar assim, né? Eu sou muito grata. Muito obrigada por acreditar no trabalho da gente.
Obrigada, Bia, por tudo. Obrigada, Gente,